posicionamento. Nós te pedimos, Pai, que nós queremos continuar, Senhor, nos posicionando. Saber, ó Deus, o nosso devido lugar, aonde nós queremos e vamos estar no Senhor, meu Deus. Pai, eu quero estar na Tua presença, eu quero estar em intimidade contínua com o Senhor. Por isso, Pai, cria aqui nesse lugar um ambiente de casa, da Tua casa, do Teu reino, Senhor. E, ó Pai, dentro deste reino, haja sinais, milagres, maravilhas, que o Senhor possa nos mover, Pai, nos mover em Ti e não em nós mesmos. Que, ó Pai, nesta próxima ministração agora, o Senhor possa, através do Espírito Santo, nos trazer um esclarecimento verdadeiro, real, para que nós possamos compreender, Pai. Não é apenas mais uma palavra, não é apenas mais uma revelação, mas é algo que nós queremos manter, Pai, na nossa vida, que nós queremos viver, Pai, porque há um processo, Senhor, não são apenas momentos, nós não queremos viver de momentos bons e de momentos ruins, Pai. Nós não queremos viver de algumas coisas, mas nós queremos viver do melhor, de tudo que o Senhor tem, Pai, de tudo aquilo que nos pertence como filhos. Então, Pai, eu tomo posse, eu quero para mim, Senhor, eu quero viver verdadeiramente, Senhor, em Ti, Pai, eu quero descansar no Senhor, eu quero viver no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Bom, vamos lá. Nós falamos sobre posicionamento, estamos falando, e eu gostaria de ouvir de vocês agora. O que de fato vocês estão entendendo sobre isso, se entenderam o que nós ministramos sobre posicionamento. O que você entende agora do que é realmente um posicionamento? O que você precisa fazer? O que você entendeu? Diga aí, alguém pode começar a falar e fale aí o que você entendeu de posicionamento, do que nós falamos. Porque eu não quero e não pode ser, isso não pode ser apenas uma palavra e uma revelação. Tem que ser realmente algo de vida, porque agora vocês vão entender melhor. Mas eu queria saber de vocês, né, que falasse alguma coisa aí, para saber o que você entendeu. Porque nessa próxima ministração, eu acredito que vai ampliar melhor o que é relação, o que é posicionamento. Amém? Pode começar. Pode falar. Ou Vini também, pode ser qualquer um. Pode falar. Amém. O que eu entendi até o momento, que posição é um lugar em que eu procuro para estar. E posicionamento é a postura que eu tomo diante de alguma situação. Então, a postura que eu tenho é um posicionamento que eu tenho. A forma como que eu escolho agir no lugar. Ao invés de procurar uma posição no lugar, é a postura que eu vou ter, a forma como eu vou agir naquele lugar. Amém. E a posição quem põe é Deus de acordo com o nosso posicionamento. Amém. Fer. Deixa alguém responder. Não precisa de pegar o microfone, pode falar, que vai, Dé, o que você entendeu? Amém. Alguém mais? Pode falar, é o que vocês realmente entenderam. Você sabe por quê?
Amém. Então, simplificando, para que você entenda, porque isso nós precisamos fazer todos os dias, praticamente todos os dias nós precisamos nos posicionar. Posicionar é se manter no mesmo lugar, na mesma direção. Posição é as coisas que a gente briga, é as coisas que a gente quer, o que a gente quer ser, aonde a gente quer viver, tá? Então eu brigo por uma posição, por algo que eu quero. Agora, posicionamento não, posicionamento é quando eu já sei o que eu quero, então eu não vou brigar mais, é aquilo ali, é a linha que eu vou viver, é como eu vou viver diante de Deus, eu me posicionei diante de Deus, então eu vou viver a vida de Deus, e não a posição praticamente seria a minha vida, o meu estilo de viver, e o posicionamento seria a forma com que Deus quer que nós vamos viver, amém? Então isso é uma coisa básica, que você vai entender. Por quê? Porque aí você começa a se posicionar, você sai de uma condição de posição para um posicionamento. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa que ela quer fazer exercício na academia, ela tem que ter uma posição, ela tem que ter um posicionamento. Então ela vai insistir, ela quer aquilo, é aquilo que ela quer, entendeu? E ela vai viver aquilo lá, tá bom? Então nós vamos passar para a segunda parte. A segunda parte é algo que Deus assim ampliou a visão de tudo aquilo que Deus tem falado para nós, tá? Desde o princípio, quando Deus me deu a revelação do reino de Deus e da terra, há anos atrás, eu não entendia direito, eu comecei a viver, mas sem entendimento, mas eu comecei a fazer exatamente a viver da maneira que Deus estava falando comigo. Então era tudo diferente de tudo que eu sabia, de tudo que eu conhecia. Então a primeira coisa que eu fiz foi entrar em um tempo de desconstrução. Desconstrução é esquecer tudo que eu sabia, tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha aprendido. Eu zerei isso e comecei a viver exatamente aquilo que Deus queria. E Deus foi me levando. Então esse seminário que eu fui, basicamente todos os pastores falaram a mesma coisa sobre o reino. Aquilo que a gente já sabe, o que a gente está vivendo, só que com experiências. Então eu pude ver neles o que realmente o Senhor está dando para nós. É algo gigantesco, é algo poderoso, tá? Mas é a visão. Então o que eu vou ministrar aqui é o que eu ouvi lá também, é uma ministração de um pastor, e é exatamente a nossa visão, só que é de uma forma diferente, de uma forma mais simples, porque eu não estava conseguindo entender o que o Senhor estava falando conosco, ou que é aquela passagem que a gente fala, né? Viver na terra como se estivesse morando no céu, trazer o céu para a terra. Então essa é a nossa visão, tá? E é exatamente isso. Então nós vamos falar hoje, agora, de posicionamento, porque isso também é um posicionamento, você precisa se posicionar, tá? Então nós vamos falar de duas cadeiras, estão vendo aqui? Agora vocês vão entender por que isso aqui não era, né? Algo que nós colocamos como enfeite ou alguma coisa bonita. Isso daqui tem um significado. A cadeira lá de trás é a cadeira de Deus, nós nos tiramos. Mas aqui eu quero que vocês entendam, a cadeira 1 e cadeira 2. O que essa cadeira 1 representa? Essa cadeira 1 representa o reino de Deus. Então esse é o reino de Deus. Essa segunda cadeira, ela representa o reino de si, o seu reino, daquilo que você faz, daquilo que a gente faz, é o eu, tá? É o si. Então aquela é o si e esse é o reino de Deus. E aquela terceira cadeira que eu coloquei, que vocês não estavam vendo, que agora tem, seria o mundo. Então nós vamos ter o reino de Deus, o reino da terra e o mundo, as pessoas que estão no mundo. Como que funciona? A primeira cadeira de Deus é um posicionamento. Você se posiciona aqui, aonde você senta nela, e aí é onde você o quê? De Deus, o que você precisa? Tudo que você quer, tudo que você espera, tudo que você precisa ser, está aqui, é o reino de Deus. Aqui é do si, é aquela uma que você vive diariamente, em todas as coisas que você faz,
Então, ora você senta aqui quando você entende que é o lugar que você precisa se posicionar, que aqui significa a dependência total de Deus. É quando você senta na cadeira de Deus e você deixa tudo acontecer segundo o que Ele quer. E aqui é a que você senta, que é você que está no comando. É você que faz. Tá? Então, na verdade, o lugar de posição seria a cadeira 1. Mas o que acontece com a cadeira 1? De tempo em tempo a gente faz uma visitação. A gente senta lá, está tudo, de repente acontece alguma coisa, a gente corre para a cadeira 2. Então a cadeira 2 é tudo que você faz. É a forma que você faz, é a forma que você vive. Nessas duas tem salvação? Tem. Na cadeira 2 vai ter salvação e na cadeira 1 também tem salvação. A diferença é que na cadeira 2 você vai sofrer. E na cadeira 1 você vai desfrutar. Então aqui é o lugar que você desfruta. Aqui é o lugar que você vive diariamente. Uma hora você está na presença de Deus, você se coloca na primeira cadeira. Bastou vir os problemas, as dificuldades, qualquer coisa que desestabilize, você volta para a cadeira 2. E aí você começa a viver as coisas de acordo com aquilo que é você, que vai ser mais fácil para você resolver, que vai ser mais dinâmico, porque sempre que nós estamos fazendo alguma coisa, nós não temos aquela força de sentar aqui e esperar e ficar tranquilamente, ficar em paz, ter a paciência, ter a obediência. Na cadeira 1 tem paciência, obediência, tranquilidade. Você deixa Deus fazer. Na cadeira 2 é quando você começa a agir. Então Deus permanece na cadeira 1 e você está na cadeira 2. Então é assim, a cadeira 2 é você tentando chegar ao céu, ao invés de trazer o céu na terra. Na cadeira 2, o si, o você, o que nós estamos fazendo? Trabalhando, lutando, fazendo de tudo, todas as coisas que nós aprendemos a quê? A fazer as coisas para chegar ao céu. Então tudo que você vive hoje, para onde que você quer ir? Para onde que você espera? Para o céu. Mas aí você está fazendo baseado no quê? No que você aprendeu, no que você entendeu, no que você sabe. Então é uma forma de você ir, então você vai para o céu. Só que é um esforço enorme. Agora, aqui na cadeira 1, é quando você está vivendo tudo que Deus tem para você, que é a herança, que é o que nós devemos fazer. Quando nós entendemos que nós vamos sentar na cadeira 1 e nós vamos ficar tranquilo, é porque nós nos posicionamos. O mundo pode cair do nosso lado, pode desabar, aí você vai entender por quê. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Onde que está isso? Quando Davi falou isso, ele estava sentado onde? Na cadeira 1. Ele estava dizendo, olha, aconteça o que acontecer, permaneça na cadeira 1. Permaneça em Deus. Então esse é o posicionamento, é se posicionar. Eu vou me posicionar, eu quero viver aqui. Agora, para viver aqui, tem um alto custo. Qual o custo que é? A briga incessante conosco mesmo. Porque todas as vezes que você quer dar solução a alguma coisa, você está na cadeira 2. Quando você está na cadeira 1, você não dá solução, você espera a solução. Agora, o que mais nos tira daqui é a falta de paciência, a falta de saber esperar. Todas as vezes que nós não temos paciência e todas as vezes que nós não esperamos em Deus, nós vivemos. Então hoje, na nossa vida, nós temos mais tempo na cadeira 2 do que na cadeira 1. A terceira cadeira são das pessoas lá do mundo. Essa não terá salvação, a não ser que elas venham para a cadeira 2. Se elas se manterem na cadeira 1,
não haverá salvação, porque eles estão no mundo, eles não querem saber. Mas da 3 para 1, ele tem que passar pela 2. Quando ele chegar na 2, ele consegue chegar na 1. Mas se ele não chegar aqui, ele não tem. Então, há salvação nas duas. A diferença é que uma é você que vai fazer. É todo o seu esforço, é tudo que você quer, tudo que você sabe, tudo que você pode. Basicamente é a força do seu braço. Algum momento é teimosia, algum momento é que porque você vai fazer, porque você sabe fazer, porque você quer fazer, porque você sabe cantar, porque você sabe pregar, porque você sabe ensinar, então é você. Tem salvação nisso? Tem, mas é o preço que você vai pagar, porque você sempre vai estar basicamente lutando sozinho. Porque nesse tempo, em alguns momentos de refrigério, você senta na cadeira 1, espera em Deus, acredita em Deus, vive de Deus. Mas o maior tempo nosso de permanência é na cadeira 2. Aí vocês entendem por que o Senhor está dizendo, por que o Senhor disse para mim, quando Ele falou, a vida é eterna. Sim, eu sei que ela é eterna. E o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você viva na terra, você tem que viver na terra. Deus não nos tirou da terra, queridos, Ele podia nos tirar. Tirar-nos da terra seria talvez a coisa mais fácil que tinha. Mas por que Deus não nos tirou da terra? Porque nós somos importantes na terra. O dia que nós perdemos a importância aqui, seremos recolhidos. Porque Deus precisa de nós aqui na terra. Nós somos a fonte de Deus na terra. Agora, o que nós precisamos saber é que essa fonte de Deus, ela é Deus, Ele é o Deus. Então é trazer o céu na terra. Viver aqui na terra, pode viver, mas viva aqui como se você estivesse lá. Como que é isso? Continue vivendo na terra, mas aqui ó, na cadeira 1. Esperando em Deus, sabendo tudo que você vai fazer é em Deus. Agora aqui, para estar aqui, a guerra é grande. E muitas vezes você acha que para estar nessa cadeira, sentada na cadeira de Deus, é o diabo que está te impedindo, e não é. Precisa saber de uma coisa básica de Satanás, que nós não sabíamos e muitas vezes não nos foi ensinado. Satanás é um aproveitador, ele só aproveita, ele aproveita da oportunidade, ele aproveita da chance, ele aproveita do momento, ele é um aproveitador, ele só está aproveitando daquilo que você talvez está deixando de fazer, daquilo que talvez você está vivendo. Então ele se aproveita daquele momento, ele aproveita do seu momento de fragilidade, ele aproveita do momento seu de dor, ele aproveita do momento seu de angústia. Então a força dele é isso. Eu aprendi uma coisa: Satanás, ele não tem direito, não tem, tá? Ele não tem direito de autoridade e de propriedade sobre nós. Esse direito ele não tem, ele tem muitos outros direitos, mas esse ele não tem. Ele não tem direito de autoridade, porque a autoridade em nós, sobre nós é Deus. E não tem direito de propriedade, porque nós somos propriedades do Senhor. Então, se você entender isso, não tem como ele continuar. Então, porque Satanás fez, porque Satanás está atrapalhando, porque Satanás... Não, ele só é um aproveitador. Ele está aproveitando da fragilidade. Quando nós entendermos isso, nós vamos saber esperar no Senhor. Então, a cadeira 2, você tem a tendência de viver para Deus, em vez de viver de Deus. Aqui você vive para Deus, aqui você vive em Deus. Então há uma diferença. É um posicionamento. Isso daqui, sentar na cadeira de Deus, é um posicionamento. Você precisa se posicionar. Eu vou sentar aqui. Para sentar aqui, você precisa abrir mão de muitas coisas. Coisas que talvez você não abre mão. Da sua razão, da sua vontade, da sua sinceridade, muitas vezes. Da sua verdade. Muitas vezes nós não queremos abrir mão disso. Não, porque eu tenho razão. Porque eu estou falando a verdade.
Mas verdade de quem? Verdade sua ou verdade do outro? Ou a verdade de Deus? Nós precisamos fazer essas perguntas. Eu tenho razão, eu sempre tenho dito, porque eu tenho aprendido do Senhor. Muitas vezes a duras penas que fala, né? Em momentos difíceis, onde a gente apanha. Mas eu tenho aprendido do Senhor estas coisas. Você tem razão, sim, a gente tem razão. Mas razão do quê? Aí o Senhor diz assim: você tem razão até o momento que você acha que você tem razão. A partir do momento que você achar que você tem razão, você perdeu ela. Porque aí você vai fazer com as pessoas, com o momento, com o movimento, aquilo que é a sua razão. Aí eu olho para Jesus e pergunto: quando Jesus teve razão? Jesus não teve razão. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha razão? Porque Ele tinha misericórdia. A partir do momento que você tem misericórdia, você não tem razão. Então Jesus nunca cobrou de mim algo porque Ele tinha razão. Por misericórdia, por amor. Então o amor e a misericórdia vence a razão, vence a verdade, queridos. Entendeu? Porque enquanto você tem verdade, você põe verdade naquilo. Porque se enraizamos no espírito órfão, em vez de um espírito de filiação, então aqui, quando nós sentamos aqui, nós temos um espírito órfão. É como se nós não tivéssemos um pai. Mas quando nós sentamos aqui, nós temos um espírito de filiação. É como nós somos, a filiação com Deus, somos filhos. Aqui eu me torno filho. Aqui eu me torno criação. A cadeira 2 é o reino do eu. A maioria das pessoas não acha que a cadeira 2 descreve sua visão de mundo, porque não reconhece a diferença sutil. Todos nós já fomos cristãos da cadeira 2. Todos nós, queridos. E vira e mexe a gente senta. Eu tenho tentado me posicionar, a viver o maior tempo da minha vida na cadeira 1. Mas de vez em quando a gente escorrega e senta na cadeira 2. Agora, aquela terceira cadeira depende de como nós vivemos aqui. Depende, porque nós precisamos alcançar eles. Eles não vão conseguir chegar até aqui. Somos nós que temos que sair daqui e pegar eles, mas não ficar lá. A cadeira 3 não é para nós de jeito nenhum. A cadeira 3 é para pegar e trazer para a cadeira 2. Então talvez a gente não fale muito daquilo lá, porque em posicionamento nós precisamos saber o que é cadeira 2 e o que é cadeira 1. Aprendemos a ver a diferença. Você está sempre sob pressão para realizar, porque o que você faz, que faz de você quem você é o que você faz, que faz você de quem você é. Então a gente sempre está naquela posição de querer fazer alguma coisa. Aí, você experimenta a visitação do Espírito Santo, mas não a sua habitação como pomba, como repouso sobre você. Em vez de ouvir a voz de Deus como confiança, você tenta discernir a sua vontade, enquanto teme ser enganado pelo eu ou pelo diabo, em vez de ser um filho ou uma filha. A cadeira 2 é o esforço humano, é os pensamentos, é as lutas, é os medos, são as fragilidades e são as emoções. A cadeira 2 é isso. A cadeira 2 ela está baseada no seu esforço humano. É o que você é, a sua capacidade. É o que você é capaz de fazer. Então muitas vezes, por nossa capacidade, por nós acharmos que vamos dar conta de uma situação, é que nós seguramos e não entregamos. Existem situações que, eu costumo dizer assim, nós nunca vamos desenhar
uma história ou uma situação aonde nós vamos perder. Você não se prepara para dar errado. Algum dia, quando você preparou alguma coisa, você preparou para dar errado? Sempre você vai desenhar que vai dar tudo certo, que vai ser o máximo, que vai ser perfeito. Mas de repente lá acontece alguma coisa que não dá certo, não é do jeito que você planejou. O que acontece? Frustração. Você não sabe lidar. A gente não aprende. Então tudo que você elaborar, se não for um plano de Deus, e se Deus não tiver nesse plano, há a tendência de dar certo. Mas mesmo dando certo, você também precisa saber se Deus está lá. Porque tudo que dá certo na tua vida te prende. Você fica preso naquilo, porque deu certo. Você não vai sair de um lugar onde as coisas estão dando certo para ir para outro lugar. Como dizem, time que está ganhando, não se mexe. Então você não sai do lugar. Por isso que nós precisamos, queridos, entender que mesmo que as coisas estão dando certo, precisa saber se aquilo que está dando certo tem a ver com Deus ou tem a ver conosco. Porque se tiver a ver comigo e com você, é eu e você que somos responsáveis. O problema é que às vezes não dá certo. Aí a gente culpa Deus. Aí vai cobrar de Deus algo que Ele nem tem nada a ver. Mas Deus, o Senhor falou. Aí Ele vai perguntar, onde que foi que eu falei? Onde que está assinado? Não, mas deu certo. Mas deu certo, pode ter dado certo. Deu certo por quê? Por causa da sua capacidade, por causa da sua inteligência, por causa do seu esforço, porque você acredita que vai dar certo, porque você luta por aquilo. Vai dar certo. Mas é só até um tempo, queridos. Porque tudo que for feito em nós, vai morrer em nós. Não é eterno. As coisas que são eternas, são as coisas que estão em Deus. Se você colocar a sua vida em Deus, então você terá uma vida eterna. Porque a vida que está ligada a Deus é eterna, mas a vida que não estiver ligada a Deus, ela não é eterna. Por isso que quando nós falamos de eternidade, é nós nos desprendendo, saindo daqui do que nós somos, para viver o que Ele é, da maneira que Ele é, como quinta-feira nós falamos aqui. Qual é o olhar de Deus em relação a mim? Você sabe qual é o olhar seu em relação a você quando você olha, mas e quando você olha com o olho de Deus? Quando Deus diz assim, olha para mim. Não foi isso que eu falei quinta-feira? Imagina que Deus chega para você e fala assim, olha para mim. Aí você olha para Deus, o que você vê? Aquilo que você está vendo, é o que você está enxergando. É o que eu faço. Se ela falar, olha para mim, eu vou olhar para ela, o que eu vou ver? Vou ver tudo que a vida dela traz. Ela é uma pessoa assim, então isso é o que eu estou vendo. Agora, quando Deus está falando, olha para mim, Ele não está pedindo para você olhar para Ele. Ele está pedindo para você ver nele, através de você. É você olhar com o olho de Deus. Quando você conseguir olhar com o olho de Deus, aí você começa a entender quem é Deus. Aí você olha para as pessoas como Deus olha, não como você vê, não como você enxerga. Porque como nós enxergamos, nós julgamos. Mas em Deus não há julgamento. Porque quando nós olhamos, quando Deus olha para nós, Ele não olha para nós como passado, Ele olha como destino. A visão de Deus, quando Ele olha para você, olha para mim, Ele está olhando para o seu destino. É aonde você vai chegar, não é de onde você veio. Que foi o que nós falamos de Saulo e Paulo. Quando Paulo estava lá, o terrorista Paulo estava matando as pessoas. Se nós olhássemos para Paulo, o que nós diríamos de Paulo?
Paulo merece morrer, Paulo é digno de morte, Paulo é um terrorista, Paulo não gosta de crente, Saulo não gosta de crente, Saulo não gosta de cristão, ele mata os cristãos. Mas Deus não estava olhando para ele como Paulo, Deus estava olhando para ele ainda como, quer dizer, as pessoas estavam olhando para ele como Saulo, Deus estava olhando para ele como Paulo. Por isso que no meio do caminho Deus vem e aparece para ele, fala: opa, para aí, agora, a partir de agora você não é mais o Saulo, morreu o Saulo, agora você é o Paulo. Porque Deus, quando olhava Saulo, ele enxergava Paulo, e nós íamos continuar enxergando Saulo, como você enxerga Saulo nas pessoas. Então é isso, queridos, precisamos entender. Então, para estar, se manter na cadeira 1, junto com Deus, é um posicionamento, você precisa se posicionar. É isso que eu quero, é isso que eu vou viver, é dessa maneira que eu vou viver. Porque na cadeira 2 é o seu esforço humano, são os seus pensamentos, tudo que você pensa, tudo que você imagina, tudo que você desenha. Quando eu ouvi essa ministração, eu entendi o que era isso. Eu falei: Deus, realmente, eu sou um belo visitante na cadeira 1. Não foi, pastor João? Eu falei: meu Deus, que coisa. O Senhor já nos deu a revelação, mas a gente não sabia. Então eu ficava alternando. Ora eu estava aqui, tranquilamente sentado na cadeira de Deus, bastava vir os problemas, eu corria para a cadeira 2. Como aconteceu conosco no mês passado, em relação a tudo que aconteceu aqui na igreja. Em vez de nós sentarmos na cadeira 1, nós corremos todo mundo, sentamos junto na cadeira 2. O que a gente pode fazer? Como a gente pode resolver? Dá uma ideia aí do que a gente pode fazer. E você viu quanta ideia apareceu? Você pede ideia, aparece um monte. Ideia todo mundo tem, e solução? Porque a solução está na cadeira 1 e não na cadeira 2. A cadeira 2 é ideia, a cadeira 1 é solução. Aí eu corri para a cadeira 2 e trouxe todo mundo comigo. Vem, todo mundo na cadeira 2. Vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Porque lá em Sarandi deu certo, porque lá em Sarandi, até Sarandi nós achamos. Não, porque se nós fizermos isso também vai dar. Não, mas eu acho que se nós fizermos assim, um evangelismo... Nós estávamos sentados na cadeira 2 e nem sabia. Mas se nós permanecermos na cadeira 1, a gente vai continuar tendo esse pensamento. Você pode pensar, queridos, porque é humano. Você pode sentar na cadeira 1 e pensar como na cadeira 2. O que você não pode sair é da cadeira 1, porque enquanto você estiver na cadeira 1, por mais que você pense na cadeira 2, você não vai fazer, porque a cadeira 1 não deixa você fazer a cadeira 2. Deus não deixa. Eu imagino que eu estou falando isso para brincar, satirizar um pouco, mas para ficar mais à vontade, mas eu acho que eu fiz alguma coisa diferente de vocês, alguma coisa. Eu acho que eu fui um pouquinho mais esperto. Eu peguei, na hora de sentar, eu sentei assim, ó. Uma banda da bunda na cadeira 1 e uma banda da outra na cadeira 2. Eu fiquei bem no meio. Eu falei assim, não vou dividir, eu vou ficar aqui. Porque tinha momento que eu estava aqui pensando, eu estava aqui falando disso, mas eu estava esperando aqui. Por quê? Eu não tomei nenhuma decisão. Eu pensei, falei com a minha esposa, falei com alguns irmãos, eu acho que eu falei com todos. Nós não fomos, não fui atrás. Eu estava na cadeira 2, eu fui dar solução, eu fui atrás de um outro salão, eu perguntei como que era, como que podia fazer, o que tinha, eu tinha todas as informações, só não tomei uma decisão. Essa foi a grande vitória, porque a vitória é na decisão que você vai ter, no posicionamento. Eu estava aqui, posicionado aqui, agindo e pensando como lá, mas posicionado aqui. Por mais que eu tivesse momentos ali que eu estava quase que, eu falo para vocês que eu quase que eu arreguei, quase que eu deixei, eu falei, não vai dar.
Mas Deus, Ele é tão bom, queridos, que Ele nos dá isso, Ele nos dá essa condição. E aí eu não tomei. E aí o que aconteceu? E se eu ajo na remoção da cadeira 2? Nós estaríamos fazendo esse seminário aonde? Ao mesmo tempo que eu queria dar solução a alguma coisa, eu acreditava, não, mas Deus pode fazer. E Deus fez. São pensamentos, são lutas. As lutas te faz sentar na cadeira 2. As lutas te faz permanecer na cadeira 2, você pensando por você, você agindo por você. Aí de vez em quando, para tomar um refrigério, você dá uma sentadinha de leve na cadeira 1. Mas rapidamente você volta para a cadeira 2. Então isso nós precisamos, isso é viver aqui na terra, como se você estivesse morando lá. Você pode viver aqui, mas com todas as situações e condições da cadeira 1. Eu estou aprendendo a viver aqui na terra, sentado na cadeira número 1. Isso é um posicionamento, você precisa se posicionar. Não é uma posição, isso aqui não é uma posição. Isso aqui é um posicionamento. Isso aqui é algo que está determinado, é determinante. Aqui não tem 2 pensamentos, aqui não tem 2 atitudes, aqui não, aqui é só uma. Aqui é único. Único. Aqui é variável. Aqui é único. Aqui não cabe pensamentos variáveis. Aqui só cabe um único pensamento, uma única atitude, um único estilo de vida, um único movimento, uma única coisa que você vai fazer, é único. Aqui não fala sobre você, aqui fala sobre Deus. Você pode estar aqui, mas tudo que disser ao seu respeito não é sobre você, é sobre Deus. Então em mim, tudo que vai falar de mim, não é sobre mim, é sobre Deus. O que vai falar de mim, é quando eu estiver aqui. Aqui sou eu. Aqui eu tomo posição, aqui eu tomo atitude, aqui eu faço, aqui eu luto, aqui eu brigo, aqui eu fico nervoso, aqui eu fico angustiado, aqui eu faço tudo. Aqui eu amaldiçoo. Ou você acha que crente não amaldiçoa? Aqui a gente faz isso, aqui não. Na cadeira 1 você não faz. Porque se alguém tiver que ser amaldiçoado, não vai ser por você, vai ser por Deus. É Ele que vai amaldiçoar. Se tiver que fazer alguma coisa, não é você, é Deus. Aqui você senta, aqui você descansa. Aqui é lugar de descanso. Aqui é lugar que você senta e você descansa. Aqui é lugar de fé. Aqui funciona muito bem a sua fé. Aqui pousa os dons do Espírito, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, ele pousa aqui. Aqui é os frutos da carne. Aqui fala só sobre carne. O que aqui fala sobre santidade, céu, aqui fala sobre terra. Vamos ser salvos. Tem muita gente que vai ser salvo, mas está sofrendo na terra. Aqui é lugar de sofrimento, aqui não. Aqui não cabe sofrimento, lá cabe. Então nós estamos sofrendo, nós estamos passando luta, dificuldade, passamos momentos difíceis, passamos momentos de crise. Em breve nós vamos falar sobre crises, efeitos de crises, porque nós estamos vivendo um período de crise, nós temos crises emocionais. Eu tive agora nesse período, muitos tiveram também, que são momentos de crise. Agora, esses momentos de crise está relacionado à cadeira 2. Porque na cadeira 1 não se tem crise. Mas pastor, mas nós estamos na cadeira 1 e de repente a gente dá aquela vacilada. Não tem problema, você vai cair na cadeira 2.
até você entender que você precisa voltar para a cadeira 1. Está entendendo? É permanência, você escolhe, você se posiciona em qual lugar você quer estar. Todos os dias. Isso aqui é posicionamento, queridos. Sentar aqui é posicionamento. Aqui não tem os seus pensamentos. Aqui não tem as suas dores. Aqui não tem o seu sofrimento. Aqui não tem a sua vida financeira difícil. Pastor, mas eu posso sentar na cadeira 1 e passar dificuldade? É lógico que pode. Você só não vai permanecer, porque se você está sentado aqui esperando em Deus, com certeza Deus vai te dar a solução. Aqui você talvez não tenha a solução, você vai ter que trabalhar muito para dar a solução, mas ali não. Ali você sabe que tem, talvez por alguns erros da cadeira 2, mas você sentou na cadeira 1, então agora é hora de descansar. Descansar não significa folgar. Diga para a pessoa que está do lado, descansar não significa folgar. Tem muita gente que vai, eu vou descansar, senta lá e fala, se vira Deus. Aí Deus olha para você e fala assim, se vira nada, a criança não é minha, foi você que fez, cuida você. Mania de pegar a criança e dar para os outros cuidar, né? Você quer que Deus vai pegar, problema seu, Deus não vai pegar. Queridos, eu tenho aprendido isso e eu aprendi uma coisa. Não queira dar o seu fardo para mim carregar, porque eu não vou carregar. Durante anos eu carreguei fardo dos outros. Pastor João, nós estávamos conversando na viagem e ele aprendeu, ele está aprendendo agora. Demorou um pouquinho, mas ele aprendeu, não vou mais carregar fardo de ninguém. Não vamos carregar. Por quê? Porque Jesus nunca carregou fardo de ninguém. Ah, mas está escrito isso. Te falo. Certa vez um homem chega para Jesus e diz, se tu podes, cura o meu filho. Jesus olhou para a cara dele e falou, engraçadinho você, né? Eu sei quem eu sou, eu posso, se você puder crer. Você quer jogar para mim a sua fé? Eu sei quem eu sou, você não precisa ter dúvida de mim. A dúvida está em você, não está em mim. Então, se você puder crer, eu sei que eu posso fazer. Então a minha parte eu faço, curar o teu filho eu curo. Ele chegou lá e falou, vou jogar tudo fardo nas costas de Jesus. Se tu podes, cura o meu filho. Jesus disse, eu posso. Não foi isso, pastor João? Jesus disse, eu posso. Se você puder crer. Então o problema das pessoas, queridos, é que elas querem jogar o fardo nas tuas costas para você carregar. Não carrega de ninguém, porque carregar o nosso já é pesado. Imagina carregar o seu e mais dos outros. Carregar a minha barriga já é pesado. Imagina eu querer carregar a barriga dos outros junto comigo. Por isso que eu não carrego melancia. Porque fica pesada, né? Cadeira 1. Dependência de Deus no tempo e no poder de Deus. É dependência de Deus, queridos. É saber que Deus vai fazer. É saber esperar em Deus. É isso. A cadeira 1 está totalmente voltado para algo chamado dependência. Se você não saber o que é uma dependência, você nunca vai entender o que é depender de Deus. Durante anos na minha vida, eu não sabia o que era isso. Até o dia em que Deus pegou e resolveu mudar a minha vida. Eu não sabia o que era dependência até Deus me tornar pastor. Em 1994. Eu me tornei pastor em 1994. No finalzinho de 94. Eu era um empresário bem sucedido, ganhava bem, gastava horrores, era vaidoso ao topo do orgulho.
Eu ia comprar alguma coisa, levava a família, falava, entra lá, escolhe o que vocês querem. Saía para fora e ficava lá. De repente, já está tudo tal, quanto que deu? Quanto que é? Quantas vezes? E virava e ia embora. Até o dia em que Deus tirou tudo de mim. Me levou por uma cidadezinha chamada Jacuba. 600 habitantes. Perdi tudo. Mas tudo mesmo. Literalmente tudo. Agora eu era uma pessoa que não sabia receber das pessoas. Não sabia. Eu sabia dar para as pessoas. Gostava muito de fazer para as pessoas. Mas quando alguém vinha dar para mim, eu não recebia, eu não sabia receber. Até o dia em que eu aprendi a depender das pessoas. Até o momento que Deus me levou numa igrejinha desse tamanhozinho de pessoas, de dificuldades financeiras, mas eles sustentaram eu durante alguns anos. E a minha família. Eu me lembro assim, o dia em que o irmão chegou em mim para trazer um frango que ele tinha acabado de matar, 1 quilo de tomate que ele tinha acabado de colher lá, e ele veio e trouxe. E naquele momento veio aquele negócio dentro de mim assim, não quero. Aí o Senhor disse assim, olha bem para sua casa, para sua panela. Aí eu tive que engolir aquilo, pegar, orar e agradecer. Ali eu aprendi, queridos. Dependência não é uma coisa tão simples. Mas eu só fui curado o dia que eu tive um grande momento com Deus no monte, que eu já contei essa experiência, da cadeira de roda, vocês já sabem. Ali sentado numa cadeira de roda eu aprendi o que é realmente depender de alguém. Você aqui em plena saúde física, mental, e querendo fazer e não podendo fazer. Aí Deus disse, é isso aí. Você pode ter todas as vontades, você pode ter tudo que você quiser, você pode pensar tudo que você quiser, você só não pode fazer. Você pode chorar, você pode pensar, você pode esbravejar, você só não pode fazer. É exatamente o que eu faço hoje. Eu esbravejo, eu falo, eu penso, eu dispenso, penso de novo, mas não faço. Fico esperando até o último momento, até a hora que Deus vem e faz algo. Então isso é a cadeira 1, é tempo no poder de Deus, é tempo. Atos capítulo 2, essa é a cadeira 1, veja aí, Atos capítulo 2, versículo 42, Atos 2, 42. Essa é a vida da igreja dependente do Senhor. Essa é a verdadeira cadeira 1. Quer viver a cadeira 1? Então é assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia um temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, todos que acreditavam estavam juntos, tinham um único pensamento, uma única palavra, um único entendimento, estavam em uma frequência, em uma sintonia. Queridos, quando nós andarmos na mesma sintonia, não precisa falar. Precisa? Não, né? Eles não entenderam, então vou falar. Eu falei para ela, pode passar ao vivo o seminário. A hora que eu vim para cá, eu falei assim, acho que era melhor não passar ao vivo, era melhor gravar. Eu falei alguma coisa para você? Não falei. O que você fez? Só gravou, não transmitiu. Isso é estar na mesma frequência, o Espírito Santo. Um pensa e acontece, é daquele mesmo jeito. Eu e a minha esposa, nós temos andado nessa frequência. Eu tinha pensado, não falei com ela, quando ela veio falar comigo, eu falei, mas foi isso que eu estava pensando. Então vamos fazer.
Porque é Deus. Porque aqui que a palavra de Deus diz, aonde dois concordarem, dois estiverem, eu estarei ali. É uma frequência, queridos. Agora, quando a frequência está fora, um fala uma coisa, outro faz outra, e nunca faz a mesma coisa, nunca anda na mesma sintonia. Aqui os apóstolos andavam, os discípulos também. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo na vida deles era comum. Ninguém era maior do que ninguém, ninguém era melhor do que ninguém, ninguém fazia mais do que ninguém. Um respeitava o outro, um respeitava o ministério do outro. Sabia que o ministério do outro é lá. Quinta-feira eu falei com a Natália. Falei, Natália, olha, você faz os bannerzinhos um dia antes, porque eu estou fazendo, filha. Então é para você fazer. Faz um dia antes, porque se eu for fazer, você já sabe como que eu faço. O que eu disse para você? Eu não quero entrar no seu lugar, é dela. O ministério é dela. Ela faz o que é dela e eu faço o que é meu. Porque se eu começar a entrar no que ela está fazendo, eu não vou fazer do mesmo jeito. E se eu não fizer do mesmo jeito dela, o que vai acontecer? Linguagem diferente. Eu fazendo um banner, eu faço com uma linguagem, ela fazendo um banner, ela faz com outra linguagem. Eu faço naquilo que eu acho que tem que ser. E nem sempre o que eu acho que tem que ser é o que realmente tem que ser. Porque eu sou exagerado. A minha esposa acabou de chegar em mim e falar assim, olha, acho que você comprou bastante pão, né? Eu falei, então, você pediu 20, eu comprei 30. É normal isso. Eu falei, então você diminui, quando você quiser 20, você pede 10, que eu trago 20. Ela, toda vez que ela fala para mim no mercado, ela fala, vai lá e pega dois tomates, 2 não sei o quê. Eu venho lá, trago meia dúzia de tomate, 5 limão. A minha linguagem é exagerada, queridos. Entendeu? Então eu também tenho que saber ficar no meu lugar. Mas eu estou aprendendo, que ela está falando, eu marco agora, é 2, eu vou lá e só pego 2. Se ela mudar a frequência dela, fala assim, eu vou pedir 2 porque ele vai trazer 4, ela pode se enganar, porque aí eu vou trazer 2. Porque eu estou mudando isso. Eu tenho que mudar. Eu não posso continuar assim. Por quê? É exagero. É dinheiro gastado sem necessidade. Aí depois vai falar, Deus me ensina a administrar. Eu te ensino, você não obedece. Senhor, me ensina a gastar. Eu te ensino, mas você não me escuta. Entendeu? Então a gente precisa, queridos, isso é cadeira 1. A cadeira 1 você precisa sentar e permanecer nela. Mas quando você estiver sentado nela, não é a sua voz que você ouve, é a voz de Deus. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Você tem que entender isso. A cadeira 1 não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Ele. Então é a voz dEle, é a vontade dEle, é a ordem dEle, é a dependência dEle. Sentar na cadeira 1. Quando você vê que estiver sentado na cadeira 2, corre para 1. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou de necessidade. Entendeu que a igreja não tem gente pobre? Não é para ter gente pobre. A igreja do Senhor não é. A igreja de hoje, do mundo, sim. A igreja de hoje, só um prospera, só um fica rico. Mas a igreja do Senhor não. Porque quem tinha, vendia o que tinha, para dar para quem não tinha. Ah não, vou emprestar um dinheirinho para você, viu irmão? Depois você me paga um jurinho aí. A igreja do Senhor, um cuida do outro. Um supre a necessidade do outro. Ah pastor, mas vou vender minha propriedade, aquele sujeito lá gasta dinheiro, ensina ele. É isso. Quando você anda em comum, todo mundo tem o mesmo pensamento. Então aquele cara que tem o pensamento errado, ele vai mudar o pensamento dele. Ele vai ter que entrar na frequência, porque senão ele fica fora de frequência.
Se nós todos não entrarmos na mesma frequência, nós estamos fora. Aí é só confusão. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Todos os dias na igreja. E marca cultos, sexta, sábado e domingo, para você ver quantos que vem. Marca culto a semana inteira, para você ver quantas pessoas vêm na igreja. Só a equipe de louvor e o pastor, isso quando o pastor vier. E se ele não chamar outro para pregar no lugar dele. E antes não. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e pureza de coração. Esse é o versículo que eu disse que eu vou viver. Esse versículo aqui agora, que eu falei para Deus, quando Ele disse para mim, Jesus disse, eu não fazia campanhas, eu fazia milagres. Aí veio esse versículo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Se Deus quer salvar alguém, Ele traz para cá. Eu não vou atrás. Mas precisa ir atrás para salvar. Não, eles vão ter que vir aqui, eles têm que aprender a andar com as próprias pernas. Se houver milagres aqui, como havia nessa igreja aqui, eles vão vir. As pessoas iam atrás de Jesus por causa que tinha milagre, queridos. Porque tinha pessoas curadas. Então as pessoas vão ter que vir aqui, porque aqui vai ter milagres. Aqui vai ter manifestação do Espírito Santo. Aqui vai ter manifestações que eu cansei de ver. Eu tive várias campanhas que eu começava nas igrejas, quando esta unção lá em 99, eu estava ministrando ela, eu ia nas igrejas, pastor João, eu chegava numa cidade pequena, começava a fazer a ministração, Deus começava a fazer aqueles sinais, aquelas loucuras que só Deus sabe fazer. Começava no primeiro dia, era sempre 3 dias, primeiro dia tinha 100 pessoas, segundo dia tinha 150, no terceiro já tinha quase 300 pessoas, eles vinham, as pessoas vinham na igreja, eu vi com os meus próprios olhos, a Fernanda talvez lembre disso, nós tínhamos 2 bateristas, Creyson e Maicon, da dupla sertaneja isso, Creyson e Maicon. Está lá o Cleison tocando na bateria, no louvor. Daqui a pouco ele começou, para trás da bateria. O Maicon viu o louvor, estava na hora do louvor, isso não, o pastor não estava orando, estava na hora do louvor. O Maicon viu, correu e sentou na bateria e continuou tocando, enquanto o Cleison estava lá, chapado na unção, falando em línguas estranhas, de atrás da bateria. Daqui a pouco, o Michael começou, aí eu olhei lá do fundo e falei, Deus, segura esse que não tem outro. Esse não pode cair, esse tem que ficar aí, pode balançar o tanto que quiser, mas não pode cair. Ele ficou o tempo inteiro tocando lá e balançando, mas ele não caiu. Não foi uma nem 2 vezes. O ministrante ministrando, o louvor tocando, o ministrante ministrando. De repente você olhava, cadê o ministrante? Você não via mais o ministrante. O ministrante tinha caído no chão, estava caído lá no chão, falando em línguas estranhas. Teve vez de cair o louvor inteiro. Eu me lembro em uma igreja que eu estava ministrando no 3º dia, cansado, porque cansa, e eu comecei a orar, eu orava um por um, a igreja era assim pequena, mas a frente dela era igual isso aqui, mas era assim, saía para a rua, uma porta, e eu comecei a orar e a fila não acabava, a fila aumentava cada vez mais, as pessoas iam passando na rua, vinham e entravam na fila, e começaram, chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu estava cansado, era cansado mesmo, eu estava tão cansado assim que eu peguei e falei, só um minutinho. Pus a mão na cabeça assim, em espírito, rapidamente, aquelas orações rápidas. Eu disse, Pai, me segura, porque eu estou cansado, eu não vou aguentar orar para todas essas pessoas. Quando eu levantei a cabeça, metade da fila toda caiu.
Eu falei, obrigado, Senhor, o Senhor já cuidou da metade, deixa eu terminar o resto. E isso foram várias coisas, queridos. Isso é o que? A unção, eu já falei, a unção tem vida própria. Aprenda a entrar na vida dela. Não queira viver a sua vida com ela. Entra na vida dela. A unção tem vida própria. É você que entra na unção. Tem gente que fala, não, a unção tem que entrar em mim. Não, filho. Se a unção entrar em você, ela se perde, você está perdido. É você que entra nela para você ser recuperado. É igual eu falei, as pessoas aceitam Jesus. Jesus entra em mim. Não, filho, é você que entra em Jesus. Esse negócio de Jesus entrar no seu, sua vida é tudo bagunçada, ele vai entrar, não, mas ele vai mudar. Ele vai mudar se você deixar e se você não deixar. Tem tanta gente que Jesus já entrou e ele não mudou, continua a mesma coisa. Agora entra nele para você ver como é que a coisa acontece. Se ela muda ou não muda, se ela transforma ou não transforma. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Deixa eu ver aqui, que eu estava vendo aqui, eu já perdi, eu não posso, falei para vocês. Eu me perco nisso aqui. Amém? Vamos nos colocar de pé. Essa questão da cadeira 1 e cadeira 2 tornou mais fácil para nós entendermos o que é viver na terra, como se nós já estivéssemos morando no céu. Você pode viver aqui, mas você precisa saber que você tem que morar aqui. Viver, você vive na terra, mas morar, você mora na cadeira 1. Todas as vezes que você agir por conta própria, você vai estar na cadeira 2. Isso é bom para se lembrar. Toda vez que você for tomar uma decisão que você não tomar em Deus, você está tomando na cadeira 2, em você. E tudo aqui é do seu jeito. Ah não, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, e eu vou dizer, tudo que as coisas acontecendo do seu jeito não dá certo. Hora mais cedo, hora mais tarde, vai dar B.O. Mas tudo que for aqui, queridos, toda decisão que você tomar em Deus, toda vez que você viver em Deus, vai dar certo. Amém? Essa é a nossa visão. Essa é a visão que Deus nos deu. Viver em Deus todos os dias, queridos. Saber que na cadeira 2, você pode sentar, mas que seja rápido. Dá aquela sentadinha e já escorrega e vai para a cadeira 1. Você pode até viver um período na cadeira 2, mas a permanência tem que ser na cadeira 1. Tudo que você vai falar, tudo que você vai decidir, tudo que você vai viver, tudo aquilo que você está pensando, que você precisa pensar, todas as suas ações precisa ser na cadeira 1, porque se você tiver ações na cadeira 2, você vai viver isso. As consequências daquilo que você faz na cadeira 2, ela é sua. As consequências daquilo que você faz na cadeira 1 é de Deus. É o que eu disse, nós temos um exemplo muito simples e prático. Quando nós conversamos aqui, foi unânimes, olha só, todo mundo disse, pastor, foi ou não foi? Eu não tive ninguém que falou o contrário. Pastor, mas será que não é para nós voltarmos lá para a igrejinha pequena? E eu deixei bem claro, dizendo, queridos, sair de uma Ferrari e entrar num Fusca, é melhor do que andar a pé, mas é muito difícil você querer sair de uma Ferrari para entrar num... Eu falei, você precisa trabalhar dentro de você, você precisa aceitar isso. E eu disse para Deus, aí eu fui na cadeira 1 e orei para Deus, eu disse, Senhor, eu não quero ter dificuldade nenhuma, eu não quero ter vaidade, olha para mim, não encontra vaidade no meu coração, não encontra orgulho. Eu cheguei a sonhar, queridos, não foi um dia não, foi 2, 3 dias, eu dormindo de madrugada, eu acordava, minha esposa está aí para dizer isso. Eu pensando e sonhando, tudo que nós iríamos, tudo que nós já vivemos na igrejinha, e tudo que nós iríamos viver, eu achava, eu ficava feliz, eu falava, meu Deus, que gostoso. Mas eu dizia, Deus, eu não vou fazer nada, eu vou esperar. E esperei,
até o último momento, até o dia em que o Senhor disse. Eu falei para o dono do barracão, falei, olha, preciso falar com o senhor. Ele falou, pode falar. Eu falei, eu não quero falar no telefone, eu quero falar no pessoal. Ah, mas eu não estou em Bauru. Eu falei, não tem importância, eu espero. Eu esperei ele. Ele mora aqui em Bauru, ele tem casa em Bauru. Ele ligou para mim, eu estou em Bauru. Eu falei, então, eu quero que o senhor vá lá na igreja. Eu quero conversar com o senhor lá na igreja. E aí nós trouxemos ele aqui, conversamos com ele, e vocês já sabem da história. E se eu tivesse decidido na cadeira 2? Nós estaríamos felizes? Sim. Estaríamos. Eu acredito que nós estaríamos. O que nós não estaríamos era completo. E em Deus nós temos felicidade completa, não pela metade. Eu não posso ser feliz metade. Se eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz por completo. Se eu tenho que ter paz, eu tenho que ter paz por completo. Eu não posso ter meia paz, eu não posso ter meia alegria, eu não posso ter meia felicidade, querido. Se você quer paz para a tua casa, que seja completa, não seja só você, seja o seu marido, seja os seus filhos, seja os seus netos. Se você quer felicidade, seja você, seja a sua esposa, seja os seus filhos e seja os seus netos. Tem que ser completo. Você não pode ser feliz sozinho. Você não pode ter paz sozinho. Mas pastor, e quando eu falo e ele não quer vir? Ele não quer vir até Deus ir lá e dar uma na cacunda dele. O dia que Deus der uma na cacunda dele, ele vem. O dia que Deus der uma na cacunda dela, ela vem. E vem mesmo. Pode ficar tranquilo porque vem. Porque o que Deus for fazer na vida deles, vai fazer por honra e por amor a você. A esposa de Ló não foi salva porque ela não quis, porque ela ia ser salva pela honra de Ló. A vida de Ló, pela vida de Ló, ela também foi honrada. O anjo pegou na mão dela e falou, vamos embora. Ela virou estátua de sal com a mão dada para o anjo. Porque o anjo falou para ela, dá a mão aqui e olha para frente. Ela quis olhar para trás, falou, então fica. Ele foi embora e largou ela. Tem gente que está ficando para trás de mão dadas com Deus. Porque Deus está falando, vamos embora, e Ele quer ficar lá atrás. Então fica. Amém? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se posicione, queridos. Se posicione, diga para Deus, determina qual é a posição que você vai querer estar a partir de agora. Aonde você vai querer estar? Você vai querer continuar na cadeira 2? Ou você vai querer sentar e permanecer na cadeira 1? Essa decisão ela é sua. Essa posição ela é sua. Deus não vai se posicionar por você. Eu não vou me posicionar por você. Ninguém vai se posicionar por você. Essa posição ela é sua. Essa postura é sua. É você que decide em qual cadeira você quer sentar. O problema de sentar na cadeira 1 e voltar para a cadeira 2 é qualquer momento você escorregar e se perder e se machucar. Sim, meu Deus. Sim, meu Senhor. Sim, meu Senhor. Sim, meu Deus. Oh, aleluia. Queridos, esse momento é seu, é só seu. É você que precisa se posicionar. Agora é o momento seu com Deus, é o momento seu de você se posicionar. Se posicione aí. Diga para Deus o que você quer. Diga o que você quer viver em Deus. Diga o que você quer dele, o que você quer estar nele. O rabassuri anda lá, baixeri anda lá, mas
Orialabassuri andarabalaba xeriandalais. Ah, meu Senhor, entra agora aqui nesse lugar aqui e começa, Senhor, anjos voando aqui, Senhor, de um lado para o outro, asas batendo uma na outra, Senhor, e um fogo sobrenatural sendo derramado aqui. Derrama, Senhor, derrama, curando, 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 cura a alma, cura o espírito, cura o físico, cura, Senhor, as emoções agora, em nome de Jesus, Pai. Vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, Espírito Santo, vai tocando. Determina o que você quer para os seus dias, determina o que você quer para os seus dias, queridos. Ah, sim, é hora de violência agora. Não é porque você é violento, mas é porque você é determinado. Como um leão agora, ruge. Ruge como um leão aqui, mas viva como um cordeiro. Deixa que o cordeiro dentro de você faça o leão de fora rugir. Diga a Deus, fala para Ele, Senhor, eu disse a Ti, Papai, tudo que eu queria, Senhor, tudo que estava manifestando, tudo que estava se movendo. Eu dizia que eu não queria estar em outro lugar. Ah, meu Senhor, eu não quero estar em outro lugar, eu não quero estar em outra posição, eu não quero estar em outros lugares, se não for na Tua vontade, se não for em Ti, meu Deus. Meu Pai, como uma bomba que explode, assim, Senhor, é a presença do Teu Espírito Santo. Então, como uma bomba, explode, Senhor, a Tua unção neste lugar. Manifesta a Tua glória, Senhor. Que os sinais, que os milagres, sim, Pai, os milagres criativos, os milagres emocionais, todos agora, Senhor, libera neste lugar, Papai. Tudo que nós queremos é estar sentado no Teu colo, Senhor. É estar sentado no Teu colo, Senhor. Na cadeira 1, Senhor. Meu Deus, toda a posição, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos ser, Pai. Meu Deus, eu não quero nada, Pai. Tudo que tiver em mim, Senhor, tira de mim, Pai. Tira tudo de mim, Senhor. Coloca tudo Teu em mim, Senhor. Tira, Senhor, a vontade, tira o desejo, tira, Senhor, tira, porque em mim, Senhor, existe a angústia, em mim existe a tristeza, em mim existe a dor, em mim existe a frustração, em mim, Senhor, há, Senhor, um domínio próprio, mas em Ti, Senhor, há perfeição, em Ti há alegria, em Ti há paz, em Ti há glória, em Ti, Senhor, tem tudo o que eu preciso e tudo o que eu quero. Jesus, Tu és tudo o que eu quero. Jesus, Tu és tudo o que eu quero. Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. Toca, toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Senhor. Manda fogo agora, Senhor. Bolas de fogo, Deus. Derrama bolas de fogo aqui. Derrama bolas de fogo aqui, Pai. Sejam tocados agora. Meu Deus, muda a nossa mentalidade. Muda, Senhor, a nossa mentalidade. Coloca-nos, Senhor, sincronizados agora. Coloca-nos, Senhor, na mesma frequência agora. Entre na frequência do Espírito Santo agora. Ouça a voz do Espírito agora. Ouça a voz do Espírito explodindo dentro de você agora. Ouça a voz do Espírito agora aí dentro de você. Ouça a voz do Espírito aí. Rabassorabalaba xeriandalamas. Mais fogo, mais fogo, mais poder, power, fire, sim, Senhor, libera, fogo e glória, fogo e poder, fogo e poder, fogo e poder, Pai, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais poder, mais poder, mais poder, mais fogo, mais unção, libera, 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 sopra, recebam, 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 oh, ei, sim, Senhor, oh, rabassou, rabachelama, oh, cheia lama sucherebas, Amain cheia, sou,
Irebassarache, ei, chorabasubalabas, redecaba, achomanai, ariabassuri balabaceriela, ei, nebasabahai, nebochai, andar, ei, xeremanahai, assararas, rebababa, chorabandabate, retio, maei, cheira samanaya, erecama, fogo Deus, fogo Deus, fogo Deus, fogo Deus, fogo Deus, fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Oh, sim, Pai, bolas de fogo desce, bolas de fogo desce, bolas de fogo desce. Toca, 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 Espírito Santo, toca, toca, Espírito Santo, toca, receba, receba, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Batismo de fogo, batismo de fogo, batismo de fogo, batismo de fogo, batismo de fogo. Receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, 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 ei, ei, papai. Oh, rabassou, rabaxerabas, rebassarabaxorebalai, rabarrassorebadai. Rebisarandea suridebalai, rebassabacharabasarai. Oh, sim, Deus. Oh,